Olá, seja bem-vindo ao Albatross News, o seu canal de geopolítica. Na última terça-feira, dia 5, entrou para a história. Os Estados Unidos foram às urnas e elegeram novamente o Trump como o próximo presidente. Após 132 anos, Trump se torna o segundo presidente na história americana a ser novamente eleito após perder reeleição. O Partido Republicano venceu em número de delegados e no voto popular para a presidência, e obteve a maioria na Câmara e no Senado. Nos próximos 4 anos, Trump liderará a nação mais poderosa militar e economicamente do mundo. Neste vídeo, vamos analisar as expectativas para a política externa americana nesse período e os desafios que Trump deverá enfrentar. Trump interpreta a política externa americana, se baseando no slogan América Primeiro, que foi popularizado nos Estados Unidos na década de 1910, durante a Primeira Guerra Mundial, como parte de um movimento isolacionista que defendia a neutralidade dos Estados Unidos em conflitos europeus. Muitos norte-americanos acreditavam que o país deveria evitar envolvimento em guerras fora do continente americano e focar na construção interna e na segurança nacional. Ao longo do século XX, o termo Uma América Primeiro passou a simbolizar o isolacionismo e uma visão de nacionalismo econômico, defendendo que os Estados Unidos priorizassem seus próprios interesses e evitassem envolvimento excessivo em alianças militares e políticas globais. Se baseando fortemente nesse conceito isolacionista, Trump, ao longo do seu último mandato, tentou pacificar as conturbadas relações com alguns dos seus rivais, como por exemplo a aproximação com a Coreia do Norte e o acordo de paz com o Talibã, encerrando uma guerra que durava mais de 20 anos. Por outro lado, a relação com o Irã e China era hostis. A relação entre Estados Unidos e China foi tensionada por uma guerra comercial em 2018, com a imposição de tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em bens chineses. Além disso, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, alegando que esses compromissos prejudicavam os interesses econômicos e de segurança do país. No próximo governo de Trump, é importante considerar que o cenário mundial está muito diferente do que era durante seu primeiro mandato. Assim que reassumir a presidência, ele enfrentará desafios complexos de política externa, caracterizados por guerras e tensões que hoje dominam a agenda internacional. Trump, em sua visão geopolítica, tende a reduzir gastos que considera desnecessários, como o envio de bilhões de dólares para a Ucrânia e o apoio financeiro a certos organismos internacionais, uma questão amplamente debatida durante sua campanha. Ele alega que será capaz de negociar um acordo de paz para o conflito na Ucrânia. Sua relação com Putin é marcada pelo pragmatismo. Assim como pensadores geopolíticos como Henry Kissinger, Trump não vê a Rússia como inimiga, mas como uma possível aliada, parceira estratégica na contenção da China, que ele enxerga como o único país realmente capaz de rivalizar com os Estados Unidos em diversas áreas. Trump enfrentará o desafio de lidar com um Putin cada vez mais hostil ao Ocidente, enquanto tenta conduzir um delicado processo de paz na Ucrânia. É provável que ele pressione Zelensky, possivelmente impondo condições de corte na ajuda financeira e militar dos Estados Unidos, para impulsionar um acordo que congele o conflito nas linhas atuais. Esse cenário implicaria na manutenção da ocupação russa das áreas conquistadas, com uma possível intervenção de forças de paz europeias. Além disso, um dos pontos centrais dessa negociação seria manter a Ucrânia afastada da OTAN por várias décadas. Entretanto, Trump também precisará lidar com pressões internas significativas. Várias alas do Partido Republicano, membros do Partido Democrata e setores influentes do Pentágono, apoiam a continuidade do auxílio militar à Ucrânia e defendem uma postura mais agressiva contra a Rússia. Além disso, a maioria da liderança europeia, em consonância com a OTAN, considera esse conflito essencial para conter a influência russa. Diante disso, Trump terá que demonstrar uma habilidade estratégica considerável para equilibrar suas promessas de campanha com essas forças internas e externas, que insistem em manter a pressão sobre Moscou e em apoiar a Ucrânia. Trump provavelmente exigirá uma maior contribuição do PIB dos países membros da OTAN para os investimentos em defesa, algo que foi uma de suas principais demandas durante seu primeiro mandato. Ele pode pressionar por uma revisão da estrutura do bloco, buscando uma reestruturação que garanta maior equidade nas responsabilidades e custos compartilhados entre os aliados. Essa abordagem visa, entre outras coisas, fortalecer a posição dos Estados Unidos dentro da aliança e reduzir o fardo financeiro americano, que historicamente tem sido desproporcionalmente alto.
A questão da defesa e do papel da OTAN será, portanto, um ponto central em sua política externa, exigindo tanto uma negociação interna dentro da aliança quanto uma recalibração da relação dos Estados Unidos com seus aliados europeus. Em relação à China, um possível conflito comercial envolvendo tarifas poderá ter um impacto profundo na economia global. Durante sua campanha, Trump afirmou que pretende impor tarifas massivas sobre produtos de origem chinesa, uma medida que, se for implementada, provocaria uma resposta imediata da China, possivelmente com retaliações que poderiam agravar ainda mais a relação entre os dois países. Esse confronto comercial poderia gerar ondas de incerteza nos mercados globais, afetando as cadeias de suprimentos e os fluxos comerciais internacionais. Quanto a Taiwan, Trump terá que decidir qual será a postura dos Estados Unidos em relação ao território. Ele pode optar por fortalecer a posição de Taiwan, armando a ilha como forma de contenção contra a China, ou, por outro lado, poderá se distanciar de qualquer envolvimento direto no conflito entre a China e Taiwan, focando suas ações mais no campo econômico e comercial. No Oriente Médio, Trump mantém uma boa relação com o atual presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Em 2017, ele tomou a decisão controversa de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada dos Estados Unidos para lá, uma ação que gerou repercussões globais, especialmente entre os países árabes e os palestinos. Com a guerra atual entre Israel e grupos terroristas, originada pelo ataque de 7 de outubro, Trump provavelmente exercerá sua influência sobre Israel para buscar acordos de trégua, tentando reduzir a intensidade do conflito, especialmente no que diz respeito à escalada entre o Hezbollah e Israel. No entanto, é importante destacar que Israel tem sua própria visão estratégica e, portanto, pode optar por não seguir integralmente as orientações dos Estados Unidos. Em relação ao Irã, tanto Netanyahu quanto Trump compartilham uma visão de grande preocupação em relação ao programa nuclear iraniano. Não é descartada a possibilidade de uma operação militar por parte de Israel ou dos Estados Unidos, para conter ou atrasar esse programa, uma ação que poderia agravar ainda mais a situação na região. Além disso, é esperado que Trump reforce a aplicação de sanções mais severas ao Irã, visando pressionar o regime de Teherã e impedir o avanço de seu programa nuclear, o que, por sua vez, poderia aumentar as tensões no Oriente Médio. Vale lembrar que a visão isolacionista de Trump não implica em um governo sem ações beligerantes. Embora ele tenha defendido uma abordagem mais voltada para os interesses internos dos Estados Unidos, com foco em reduzir o envolvimento direto em conflitos externos, isso não significa que ele evitou ou evitará ações militares quando considerar necessário. Sua política externa é pragmática, e quando necessário, ele não hesita em adotar medidas mais agressivas para proteger os interesses americanos ou para pressionar adversários, como já foi demonstrado em seu primeiro mandato. Trump provavelmente buscará novamente estreitar os laços com os países árabes da Península Arábica, como a Arábia Saudita e o Bahrein. Ele tentará revitalizar o Acordo de Abraão, que visa a normalização das relações diplomáticas entre Israel e esses países árabes. No entanto, a viabilidade dessa aproximação dependerá de Israel conseguir desescalar os conflitos com os palestinos e no Líbano, principalmente em relação à faixa de Gaza, o que poderia ser uma condição essencial para avançar nas negociações. Portanto, Trump pode se empenhar em unir essas nações, que são majoritariamente sunitas, contra a crescente influência do Irã, que segue uma linha xiita. Esse alinhamento geopolítico pode resultar em uma frente unida contra a expansão iraniana na região, com o objetivo de conter o poderio regional do Irã e garantir a estabilidade estratégica para os países do Golfo, além de reforçar a segurança e os interesses de Israel. A situação geopolítica e a crescente necessidade de contenção da China provavelmente levarão os Estados Unidos a se concentrar ainda mais na região do Pacífico nos próximos anos. A relação com a China, especialmente em termos de poderio militar, está moldando a estratégia de defesa dos Estados Unidos, o que provavelmente resultará em um aumento no investimento na Marinha Americana. Embora a Marinha dos Estados Unidos continue sendo a maior em termos de tonelagem, ela está ficando para trás no número de navios, especialmente quando comparada à Marinha do Exército de Libertação Popular da China, que já conta com mais de 340 navios de guerra.
Essa disparidade no número de embarcações é um reflexo do fortalecimento da presença naval chinesa no Pacífico, além de evidenciar a necessidade dos Estados Unidos de modernizar e expandir sua própria frota, para manter a superioridade naval na região. Espero que tenha gostado da nossa análise. Em um mundo cada vez mais complexo, novos desafios e conflitos surgem constantemente. Fique atento ao nosso canal para as próximas atualizações.